Olá pessoal, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne aqui hoje para mais uma vez realizar o nosso trabalho de palestra da semana. Eu faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Elos de Luz, juntamente com a Thaís, com a Tânia e com o Fabiano. Semanalmente a gente sempre leva uma mensagem à luz do Espiritismo para vocês. Se gostar do nosso vídeo, deixa o like, se não deixe seu dislike e após sempre muito interessante seus comentários, porque nos ajudam sempre a direcionar aí o nosso trabalho da melhor forma possível. Essa semana estamos abordando o nosso tema livre, que está um pouco diferenciado, porque nós já conseguimos finalizar todos os capítulos do Evangelho, né? Então, ficou definido que nós vamos dar continuidade às séries, né? Então, o terceiro episódio da série Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro muito bacana, muito interessante, que de uma certa forma linka na nossa série anterior, que vocês devem ter assistido, que foi A Caminho da Luz, que explanou muitas coisas interessantes, e essa série ela vem dar um complemento. Então esse é o terceiro episódio. Livro esse, psicografado por Chico Xavier, com autoria de Humberto de Campos em 1938. Humberto de Campos, sim, aquele, o poeta. Bem, hoje de uma forma um pouco, como se diz, improvisada, viajando na casa da sogra em outro estado. Então, se vocês ouvirem um pouco as crianças correndo aí, o barulho, não se melindre, porque faz parte aí da condição, né? Então, vamos lá à nossa série. Civilização brasileira. O Brasil já vinha sendo então colonizado pelos portugueses há algum tempo e as cidades, elas de uma certa forma elas cresciam ao longo do litoral. Especialmente duas destacavam, Salvador e São Vicente, devido à facilidade e à colaboração dos indígenas, né? Portugal, ele não tinha assim uma preocupação muito grande com o Brasil. Então o que ele fazia? Ele não mandava para cá os cientistas, as pessoas renomadas, né? As pessoas que tinham alguma coisa maior para acrescentar. O que eles mandavam para cá? Criminosos, bandidos, ladrões. Então o povo que vinha para cá, de certa forma, era aquele povo que já lá não se encaixava muito bem. Eram os degradados. Então era essa população que Portugal mandava para cá. Portugal sempre com sua mão pesada sobre os indígenas, sempre de uma forma muito exploratória, né, obrigando a uma certa escravidão e um monte de abusos que Portugal cometia contra os indígenas. Mas mesmo assim, eles com o apoio dele edificaram as cidades. Na região ali onde hoje é o Rio de Janeiro, na volta da Baía de Guanabara, no ano de 1555 aproximadamente, se estabelece uma colônia francesa. E os franceses, de uma forma diferente dos portugueses, eles realizaram algo até então um pouco novo, que eles acabaram cultivando, né? Ou melhor, eles acabaram, de uma certa forma, agregando os indígenas ao seu trabalho, e especialmente religioso. Então eles contavam lá com um religioso chamado, palavras em francês é difícil de pronunciar, né? Villegagnon, alguma coisa semelhante a isso, que era um padre e ao mesmo tempo um líder, que então ele de uma forma muito amistosa e carinhosa, ele agrega os indígenas para o seu trabalho, através da doutrinação dos próprios indígenas, que se sentem, em contraste com o tratamento que recebiam dos portugueses, que se sentem abraçados e acabam abraçando esse povo, e de uma certa forma fundando ali uma congregação e uma comunidade que vivia ao redor da Baía de Guanabara. Os portugueses, preocupados com essa situação crescente que acontecia, com essa fortificação dos espanhóis, essa fortificação dos franceses na região, então observam isso com olhos preocupados, né? E lá em 1559, esse padre, ele retorna à França no intuito de trazer mais reforços para essa comunidade francesa que se criava ali na Baía de Guanabara.
Só que ele acaba nunca retornando e deixando então seus compatriotas franceses lá sozinhos, à mercê. Os portugueses, observando isso, aproveitam essa oportunidade e designam forças especiais para irem até lá e resolverem então essa questão da ocupação francesa. Então vão, sob o comando de Mendes Sá, destroem todos os fortes que os franceses haviam ali construído e o que é pior, eles não só simplesmente destroem os fortes, destroem as fortificações, arrasam com a cidade francesa ou com as vielas francesas que eles formavam, né? Mas eles também cometem abusos muito sérios, trucidam, na verdade, desses franceses, né? Então, de uma forma assim muito cruel, uma forma muito pesada. Segundo o livro, Alto chora ao ver tamanha atrocidade acontecer. Ele se reúne também com Estácio de Sá, que acaba reunindo as falanges de luz do Alto, e se compadecem muito com a situação que de lá eles enxergam e veem, né? E Estácio de Sá, muito interessante, que era um espírito de um certo grau de elevação, que muitas vezes encarnou em terras brasileiras, e especialmente a sua última encarnação conhecida foi como Oswaldo Cruz, né, um benemérito cientista, né, da Fundação lá, Oswaldo Cruz. Essa foi a última encarnação dele. Bem, passada essa fase de muita turbulência, de muito atrito, muitas atrocidades então que os portugueses cometem contra os franceses e também contra os indígenas que apoiavam eles, né? Esses franceses, eles acabam sendo expulsos dessa região e rumando lá para o Maranhão. Os indígenas também, de certa forma, depois com o tempo acabam também entrando para dentro do país à procura ou indo ao encontro dos franceses que estavam no norte. Do Alto, Ismael, então, passado essa parte de muita turbulência, de muita guerra, uma forma um pouco mais pacífica que se tornou depois, um período de um pouco mais de paz que veio, né? Ismael traça as diretrizes que vão ser os pilares de crescimento do Brasil, onde cada estado da federação tem lá o seu papel. Mas ficando então com a região, na época ali a região carioca, a região do Rio de Janeiro, né, que era então, digamos, a capital, entre aspas, ou não capital, mas onde tudo estava acontecendo naquele momento, então acaba mudando dali para a região que hoje é São Paulo e Minas. Então sendo esses dois estados definidos como os motores dessa nova nação que surgia. Motores no sentido econômico e político. Saindo daí, muitas das ideias e muito da questão econômica, financeira, que viria depois a dar base e sustentação, então, à pátria do Cruzeiro. Com essa organização que foi se surgindo, econômica, política, a espiritualidade inferior também aproveita dessa organização para fazer jus e fazer frente e tentar, de certa forma, destruir toda essa organização do Cristo, que era o crescimento e o fortalecimento da pátria do Evangelho. Então eles mesmos, os espíritos do mundo inferior, começam a criar aquelas intrigas políticas entre uns governantes e outros, instituindo aí muitas das guerras, muitos dos atritos políticos que a gente viu acontecer na história, especialmente entre São Paulo e Minas Gerais, aquela que a gente já vivenciou na história. Com muitos movimentos belicosos, separatistas. Então, há toda uma questão de deturpação da ordem, trabalhando sempre a vaidade, trabalhando sempre aqueles quesinhos, né, que a gente tem, que todos nós temos, e que eles sabem muito bem usar quando lhes convém. Então, pegando naqueles pontos fracos e colocando um contra o outro. E que isso vai acabar gerando aí alguns conflitos que a gente vê na história do Brasil.
Negros no Brasil. Bem, pessoal, hoje aqui tá um pouquinho quente, tá? Então, se vocês verem eu suando um pouquinho mais que o normal, não se assustem. É que não dá para ligar o ar, senão o som sai no vídeo. Então, vamos com calor mesmo. Então, vamos lá. Os negros do Brasil. Bem, nessa época, Portugal começava a sofrer muita pressão econômica, muita pressão, não bélica, mas uma pressão, um jugo, um domínio espanhol. Pois a Espanha tinha uma frota muito maior que Portugal, a Espanha dominava muitas áreas mais que Portugal, então todas as riquezas, o ouro era levado para a Espanha, era levado para Madrid. Portugal, de certa forma, ficava sob o jugo espanhol, não chegando a ser dominado, mas existia ali um certo domínio, um certo cercamento sofrido pela Espanha. De certa forma, isso uma forma de Portugal não pagar, mas receber de volta todas aquelas atrocidades que eles haviam cometido anteriormente contra os indígenas. Nas costas brasileiras aportavam os navios espanhóis, navios de outras nações, com o intuito de buscar justamente aquilo que foi dar nome ao país futuramente. Então eles vinham até a terra de Veracruz e dali levavam aquela madeira dura, especial para a construção de navios, que veio depois dar o nome ao país, que era o pau-brasil. Jesus, então, de uma certa forma, ele resguarda a pátria do Evangelho daquilo que acontecia na Europa, daquela Inquisição, aqueles movimentos que existiam na Europa, e isso, de certa forma, não aconteceu no Brasil. Então, houve um resguardo de Jesus em relação ao país nesse sentido. Embora os portugueses houvessem imprimido aos indígenas aqui muita humilhação e muito vexame, pois na verdade eles se julgavam uma raça superior que chegava aqui e podia fazer tudo. Essa era mais ou menos a ideia que eles tinham na concepção deles. Ismael, vendo tudo isso e vendo como esse povo era tratado e vendo principalmente a condição que Portugal, que estava ali para ser um fomentador de um crescimento, fomentador da nação, na verdade, vê apenas um tipo de escravidão acontecer, muitos abusos acontecer. Então Ismael roga a Jesus auxílio, roga ao mestre do amor auxílio nesse momento, pois ele já não estava conseguindo enxergar uma solução plausível para aquele cenário que se apresentava. Então essa parte aqui eu vou ler, porque ela é muito bonita. Então não vou privar vocês da riqueza do texto. Ismael solicita auxílio ao mestre amoroso. Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos, e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças, nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão do território do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos à terra. Agasalha-as no teu solo bendito, que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essa coletividade espiritual, sinceramente arrependida do seu passado delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes os preceitos da minha doutrina, nos códigos dourados do sofrimento. Ismael, então, nesse momento, sente uma luz muito forte adentrar o seu coração, sente os eflúvios de Jesus, de uma forma tão carinhosa e acolhedora, e ele recebeu ali, então, a ordem de receber nessas terras. Ele estava rogando a Jesus uma solução. E Jesus, então, traz uma outra demanda para ele, que é receber espíritos arrependidos, espíritos de delituosos que haviam cometido muitas atrocidades, mas que estavam arrependidos e se encontravam nos umbrais da terra. Então, Jesus ordena a ele que receba esses espíritos.
Ismael então sente um grande eflúvio de amor no seu coração e vai, né, juntamente com outros benfeitores, até os locais de sombra e sofrimento para recolher então esses espíritos que queriam uma segunda chance, queriam uma forma de consertar, né, de seguir adiante na sua evolução. E vai que ele encontra o quê? Olha só que interessante. Ele encontra, na verdade, senhores feudais da Idade Média, antigos batalhadores das cruzadas, padres inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados, assassinos e por aí vai. Então ele se desdobra então com esse grupo de espíritos benfeitores até as grutas de sofrimento, né? Então até os locais profundos do umbral. E lá, sob a bandeira de Jesus, ele convida, né? Então, a quem gostaria de... Deixa eu pegar o texto aqui, fica mais fácil. Então, entre uma secada de suor e outro, vamos lá. Então, eu vou ler também aqui o que Ismael fala, que acaba sendo tão bonito, né? Então, lá no fundo do umbral, lá naquela região, né, de ranger de dentes, de sofrimento, mas que existiam corações arrependidos que queriam, já estavam prontos, na verdade, né, a se refazer, a seguir o seu caminho adiante. Então, Ismael, chegando lá acompanhado de uma vasta equipe, né, ele fala isso aqui, ó, olha só. Irmãos, exorta ele comovido, até o coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos e cristalinas luzes, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção de vossas almas, desviadas dos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma nova terra, onde Jesus implantará o seu evangelho da caridade, de perdão e de amor indefiníveis, nos séculos futuros. Essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas preciso se faz nós voltemos para o seu solo virgem e exuberante, a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ali encontrareis, nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica, a porta estreita para o céu que vos fala Jesus nas lições divinas. Aprendereis, no livro dos padecimentos salvadores, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia da luz e da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabeis que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aquele de vós que desejem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e redenção. E aí então fala o texto, que nesse momento, então, né, grande fila se reúne de espíritos, né, que estavam dispostos a seguir para esse caminho. Porque, na verdade, isso era um ensejo de muitos. Muitos haviam pedido, muitos haviam solicitado, através de orações, né, os sentimentos de arrependimento que chegavam até os céus. E é onde Jesus, então, institui o Ismael, vai lá, pega esse povo e traz aqui para a minha pátria do Evangelho, para construir a minha nação. Então, lá sob aquela bandeira, né, do emblema Deus, Cristo e Caridade, eleva-se um sentimento de esperança e de agradecimento que ilumina toda a região. Então, toda aquela região ela acaba sendo iluminada por esses votos de esperança, de redenção e de sentimento daquela população toda que estava sendo retirada daquele umbral profundo. Então, todos esses que, como falou antes, né, que eram guerreiros, que eram padres inquisitores, que eram pessoas que cometeram muito mal contra outros irmãos, que estavam lá então colocados no fundo do umbral, são então conduzidos para sua nova encarnação na África. E de lá são trazidos como escravos para a pátria do cruzeiro. Com o objetivo de quê?
que através da dor, do sofrimento, mas principalmente do arrependimento, pudessem eles, já que eles queriam isso, que foi uma rogativa deles, eles pediram essa oportunidade, eles queriam sair daquele lugar onde eles estavam, então eles vêm para auxiliar. Então, na pátria do Cruzeiro, na forma de escravos, mas eles vêm fincar pé das primeiras edificações e construções da sociedade de hoje, né? E fala o livro também que esses mesmos escravos da época, hoje, todos eles, né, a maior parte deles, se encontra, ou que ainda se encontram na pátria do Evangelho, sob grandes encarnados, né, na forma de grandes estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, que representam a grande elevação moral do nosso país. Então esse país que abriga a todos que chegam, né, de braços abertos e principalmente de coração aberto, pois essa sempre foi a bandeira do Cristo para essa região aqui, houve todo um entrosamento tão grande com esse povo chegado que acabou fazendo parte, formando então essa nação tão maravilhosa, oriundos, né, do seio generoso da África, né? Então todos esses que hoje fazem parte, que essa miscigenação de raças que é o Brasil, mas que principalmente que tem toda essa influência, toda essa brasilidade, toda essa energia positiva, essa energia, né, que é oriundo, né, do continente africano e que se identifica tanto com nós aqui brasileiros. Então, essa foi o terceiro episódio da série do livro Brasil, Pátria do Evangelho. E se você ainda não assistiu os capítulos anteriores, a série 1, aqui na região tem umas mosquinhas que ficam na gente aqui, embora a gente cuide, elas são sempre que é da região aqui, então essas são meio chatinhas, por isso que eu estou me abanando bastante. Mas que embora vocês ainda não tenham assistido, se não assistiram, acessa aqui, ó. Eu vou deixar aqui em cima o link do primeiro episódio, que é esse aqui, e vou deixar também o linkzinho do segundo episódio, que é esse aqui. Se não assistiu, assistam, tá? Para que vocês possam acompanhar a série toda. Eu quero convidar vocês nesse momento, então, a gente unir os nossos pensamentos para ter essa conversa um pouco mais próxima aí com o nosso Pai Celeste, com o nosso Criador. A gente preparar aquela nossa tradicional musiquinha para a gente entrar, então, no clima aqui. Querido amado Pai, Deus Todo-Poderoso, é em Teu nome que a gente se reúne aqui hoje para mais uma vez realizarmos esse trabalho de amor, de luz, e queremos Te pedir nesse momento, Pai, que toda e qualquer negatividade que ainda possa estar sobre nós, que todas elas, sem exceção, sejam recolhidas, sejam conduzidas ao espaço e lá sejam queimadas de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. Nós queremos Te pedir também, Pai, que toda e qualquer negatividade que possa estar sobre as casas de nossos amigos, parentes, familiares, também nos nossos locais de trabalho, que igualmente todas elas, sem exceção, sejam recolhidas, sejam conduzidas ao espaço e lá queimadas de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E queremos Te pedir, Pai, nesse momento, nessa hora sagrada, derrama sobre nós as Tuas bênçãos de paz, de amor, de luz, de força, de carinho, de entendimento, de harmonia, de afeto, de saúde, de abundância e de tudo aquilo que se fizer necessário ao nosso crescimento espiritual, ao nosso crescimento, à nossa paz interior, à nossa saúde e tudo aquilo que a gente, de alguma forma ou de outra, busca através dessa conexão maior contigo. Te pedimos também, Pai, que essas mesmas energias de amor e de luz sejam levadas às casas de nossos amigos, parentes, familiares, locais de trabalho e que todos nesses ambientes possam, Pai, receber muita paz, muita luz, muito amor e muita esperança. Te pedimos também que essas energias maravilhosas sejam espalhadas pelo nosso país e pelo nosso mundo, levando paz, alegria, tranquilidade, amor e prosperidade. E assim, querido amado Pai, agradecidos por esse momento especial contigo, onde a gente teve essa conexão
de muito amor, de muita luz, a gente dá por encerrado nossa palestra da semana e o terceiro episódio dessa série. E assim sendo então, eu desejo, agradeço ao Pai e desejo uma boa semana a todos. Que assim seja.